Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje nós estamos com o nosso quarto episódio falando sobre Jesus. É um privilégio para mim ter você junto comigo nessa aventura. Estou hoje com essa lâmpada que eu trouxe em uma das minhas viagens do Oriente, a lâmpada que na minha infância trouxe muito significado. Eu assistia muito desenhos do Aladim e eu me lembrava muito dessa ideia de ter que esfregar em uma lâmpada para poder realizar os 3 pedidos. Mas quando eu cheguei no Oriente, eu descobri que essas lâmpadas têm um significado. Elas são como se fosse a nossa lamparina do sertão, aquela lamparina que você usa para iluminar, para colocar luz. Então, ela tem um significado muito grande no Oriente. Então, tive vontade de comprar uma peça original. Na minha casa, eu tenho muitas peças de países que eu já viajei. Mas essa viagem de hoje, o que a gente vai conversar, eu quero justamente conversar com você a respeito desse dom fantástico que Jesus tinha, que era exatamente de chegar até as pessoas e fazerem delas suas amigas, de aproximar as pessoas a ponto delas se sentirem tocadas. O olhar de Jesus penetrava de uma forma tão profunda que ele não enxergava só os olhos, ele conseguia ver o que estava dentro. Bastava ele chegar numa cidade e avistar um homem de pequena estatura em cima de uma árvore só para observar a sua passagem, que no caso isso aconteceu com Zaqueu, para ele dizer: hoje mesmo eu estarei contigo na sua casa. Então Jesus era essa pessoa acessível. Ele era muito fácil das pessoas chegarem até ele. E alguém, após escutar Jesus, tomava uma decisão muito radical. Largava tudo e ia seguir Jesus. Eu acho isso muito bonito. Mas hoje na nossa conversa é fundamental a gente perceber um fato relevante. Quando Jesus escolhe seus 12 apóstolos para andar junto com ele para cumprir uma grande missão, acima de tudo ele pega pessoas comuns, né? Ele pega gente que a gente nem imagina, pessoas que provavelmente são improváveis, e coloca essas pessoas e dá um sentido para elas e faz elas se sentirem especiais. Hoje eu quero falar exatamente da característica de um dos seus discípulos que teve um encontro com Jesus e sua vida nunca mais foi a mesma. Pedro. Pedro era um pescador, um homem que pescava no mar da Galileia e tinha isso como sua profissão de origem e profissão que herdou dos seus pais. Pedro continuava o processo de acreditar nesse trabalho através da pesca. Era muito comum na região as pessoas terem o seu trabalho voltado para a pescaria. Então Pedro estava em um desses dias voltando de uma viagem que nesse dia ele não tinha pego nada, ele estava muito frustrado lá, puxando o barco e amarrando o barco, quando de repente ele viu uma multidão se aproximar e tinha um homem que estava por ali falando, e eles já tinham visto falar sobre esse homem, que era Jesus. E uma multidão estava em volta de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, mas quando Pedro está lá muito distraído, amarrando o seu barco, alguém se aproxima. Quem se aproxima é o seu amigo precioso, Jesus, que lhe faz um convite, e esse convite Pedro não espera. Ele pergunta para Pedro se Pedro quer deixar de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens. Nesse momento, Pedro fica confuso. Pedro não sabe ao certo o que fazer. Mas Pedro, ele imediatamente, ele se sente honrado pelo convite. Primeiro, ele não entende muito o que está acontecendo. Mas Pedro toma uma decisão. Pedro deixa todo o seu trabalho e vai seguir Jesus, se tornando assim um dos seus 12 apóstolos. Era o mais velho dos apóstolos de Jesus, mas Pedro também tinha algumas características que é muito visível na Bíblia. Pedro era um homem um pouco arrogante, era um homem muito prestativo ao seu mestre, a Jesus, mas tinha suas personalidades bem fortes, como a Bíblia apresenta. E é interessante que Pedro, uma vez,
Pedro, Tiago e João estavam num barco, né? Essa história é famosa, até as crianças têm algumas canções infantis que inspiram essa história. Estavam lá pescando e Jesus se aproxima e diz para que eles lancem a rede do outro lado. E quando eles lançam a rede do outro lado, vem tanto peixe que quase a embarcação vira. Então Jesus ele começa a fazer sinais de milagres na vida de Pedro, e Pedro fica fascinado com tudo que ele vê. E ele começa a tomar uma decisão, até mesmo tem uma situação na Bíblia que Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro abandona toda a sua vida para seguir Jesus e começa um processo na vida de Pedro. Pedro começa a experimentar grandes maravilhas. Eu acho que a das maiores maravilhas da história retratada na Bíblia é exatamente aquele momento que Pedro está em alto mar, pescando, junto com seus irmãos e amigos de trabalho, e começa a ter uma tempestade muito grande, uma chuva muito grande começa a acontecer, e a embarcação começa a balançar muito para um lado e para o outro. Pedro tem uma sensação de que aquilo tudo vai afundar. Imagine só a preocupação de Pedro naquele momento. Você já se sentiu em algum momento da sua vida na beira da morte? Assim, prestes a partir desse mundo? Qual sensação invadiu o seu coração? Então Pedro naquele momento fica meio que desesperado, né? E ele começa a pedir ajuda, a gritar por socorro, começa a ficar desesperado, mas de repente no meio daquela tempestade ele olha para o meio do mar agitado e ele vê uma luz muito forte, uma silhueta como se fosse de um homem andando sobre as águas. E Pedro olha para aquela cena e fica assustado e grita: é um fantasma. Quando ele grita que é um fantasma, na verdade, aquele que estava andando sobre as águas era o próprio Jesus. Ele vira e diz assim: Pedro, chama pelo nome. Pedro automaticamente ouve aquela voz e identifica: nossa, essa voz só pode ser de Jesus. E Pedro faz uma indagação: se for realmente Jesus que está a me chamar, faça com que eu ande sobre as águas e vou ao teu encontro. Jesus escuta o pedido de Pedro e diz: vem, meu filho, vem até a mim. Pedro, naquele momento, ele faz essa indagação, mas é interessante que Pedro está carregado de fé. Ele sabe que exatamente aquele que está ecoando a voz no meio da tempestade é o seu Senhor. Ele reconhece o poder de Jesus e sabe que se realmente for o Senhor que está ali no meio do mar, se o chamou por ele, provavelmente o milagre vai acontecer nele também. Então Pedro faz algo extraordinário. Ele coloca seus pés fora da barca e começa a andar pelas águas. Gente, que experiência incrível! Já pensou eu e você no lugar de Pedro, tendo uma experiência única dessa forma? Então Pedro, quando começa a andar sobre as águas, o que acontece? A tempestade ainda estava acontecendo. O mar ainda estava muito agitado. Mas Pedro, por um momento, resolve tirar os seus olhos de Jesus e olhar para os lados. E isso me faz pensar quantas vezes na nossa vida a gente tira os olhos de Jesus para olhar para a diversidade, para os problemas e achar que nós somos capazes de resolver aquilo que está diante de nós que parece impossível. Isso já aconteceu comigo, provavelmente com você também. Mas o interessante nessa história é que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para as ondas altas e para a tempestade. Pedro começa a afundar. Então o medo toma conta de Pedro mais uma vez. E da mesma forma somos nós. Quando tiramos os olhos daquele que pode nos livrar de todos os males, a gente acaba naufragando literalmente. Mas quando Pedro está ali prestes a se afogar, Jesus vai ao encontro de Pedro, estende sua mão nas profundezas do mar, puxa Pedro lá de cima, lá de baixo, e quando Pedro está no mesmo nível, Pedro começa a flutuar sobre as águas de novo, e agora juntos, Pedro conectado com Jesus, os dois voltam para dentro do barco. E quando os dois entram dentro do barco, um milagre acontece. O que acontece? A tempestade para, o mar se acalma, porque quem entra dentro do barco é aquele que criou todas as coisas.
Então ele tem o domínio sobre tudo, até sobre a tempestade. E quando tudo para naquele momento, é interessante que a paz chega até aquele barco. E Pedro tem uma das experiências mais incríveis da sua vida. Muitas vezes na nossa vida a gente se sente dentro desse processo, dentro de um barco, e a gente começa a temer, a ter medo diante da dificuldade. Mas quando a gente convida Jesus a entrar dentro do barco, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. O interessante é que depois dessa experiência, Pedro continua seu processo com Jesus. E é interessante que um momento que Jesus está numa mesa fazendo a ceia, ele convida todo mundo. Ele pega um pedaço de pão, divide aquele pão e disse: quem comer deste corpo está comendo da minha carne. E quem beber desse sangue, quando ele mostra o vinho, está tomando do meu sangue. E naquele momento Jesus faz uma revelação. Ele fala que em breve ele vai estar com o Pai. Ele vai voltar a ficar com o Pai. E Pedro, naquele momento, e até Jesus apresenta que um daqueles 12, um deles irá trair. E aí todos começam a questionar. Pedro diz: eu, Senhor, eu jamais faria isso com você. Eu te amo, eu sei quem você é. E é interessante que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. Gente, Pedro naquele momento, eu imagino o sentimento que ficou dentro dele. Naquele momento ele silenciou porque ele sabia que ele não poderia questionar, porque Jesus sabia de todas as coisas. E logo depois da ceia, Jesus vai para o monte, para o Jardim das Oliveiras, e convida apenas 3 dos seus discípulos, Pedro também, para que fosse acompanhar ele, que ele ia estar em oração e não queria ir sozinho. Jesus também sentia falta e tinha necessidades, assim como todo ser humano, de se relacionar. E convida apenas 3 dos seus discípulos para acompanhar Jesus. É interessante que no momento que Jesus começa suas orações, ele olha para o lado e percebe que os 3 amigos já estavam dormindo. Existem momentos na vida que a gente não vai poder contar com ninguém. Que a gente vai achar que tem pessoas do nosso lado que vão poder ser colunas, que vão poder estar do nosso lado, mas infelizmente eles vão nos deixar sozinhos no processo. E não quer dizer que essas pessoas não nos amam, mas existe um momento que a gente tem que encarar a realidade de fato sozinho, porque quando a gente entende que a gente nunca está só, a gente compreende que nas horas mais difíceis Deus nos carrega nos braços. Então Jesus está ali orando, sozinho no seu lugar, quando de repente percebe que está só entre ele e Deus. O que acontece? Nesse momento Judas já tinha saído para, através de algumas moedas, trocar a fidelidade ao seu mestre e negociar a entrega de Jesus, porque o Império Romano já estava em busca de Jesus, porque desde o nascimento de Jesus que o Império perseguia Jesus, porque eles sabiam que existia uma profecia que viria um Salvador da humanidade. Então eles desejavam, acima de tudo, condenar Jesus por alguma coisa. Então Judas vai e chega naquele momento e dá um beijo no rosto de Jesus. Quando eu estive no território turco, que eu passei 30 dias naquela região, eu observei que os homens turcos, eles são bem machistas, são bem, falam de uma forma e são agressivos. Eu vi uma briga de cinto de 2 turcos que eu fiquei muito assustado. Mas o interessante é que são homens tão machistas e tratam as mulheres também com uma certa... As mulheres ficam com burca, com os olhos de fora apenas no período do Ramadã. Mas eu vi que aqueles homens, eles quando se encontram nas ruas, eles se comunicam dando um beijo no rosto, um do lado e do outro. Esse costume, provavelmente, é o costume da época, é o costume que também os discípulos tinham, era comum eles se beijar. Então, quando Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus já sabe o que está acontecendo. Nesse momento, os amigos de Jesus que estavam dormindo, segundo Pedro também, ele acorda e vê os soldados lá e aquela cena de Judas traindo Jesus, e de repente os soldados correm e seguram nos braços de Jesus,
E aí Pedro fica tão assustado com tudo aquilo que ele acorda atordoado, vendo aquela confusão. Pedro pega uma faca, vai até o soldado e corta a orelha do soldado. A orelha do soldado cai no chão e Jesus controla Pedro, que está muito naquele momento afoito, mas Jesus vai lá no chão, pega a orelha do soldado, bota de volta na orelha do soldado e o milagre acontece. A orelha volta para o lugar e Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, se com ferro você ferir, com ferro você será ferido. É interessante que quando eu trabalhava no sistema prisional, eu contava muito essas histórias para os meus alunos que estão lá no presídio. E eles sempre diziam: realmente, professor, a gente sabe que aqueles que vivem assaltando e matando gente com armas de fogo acabam morrendo da mesma forma. Aqueles que vivem com uma faca assaltando acabam morrendo da mesma forma. Então, alguns princípios do que Jesus falou acabam acontecendo até hoje na humanidade. Então, Jesus dá uma lição para Pedro naquele momento. Mas o interessante é que logo depois que Jesus é capturado, que Jesus é levado para alguns reis daquela época, Pedro sai desesperado nas ruas. E naquele momento todo mundo, quando Jesus está sendo açoitado, que ele está carregando a cruz, as pessoas começam a reconhecer, os discípulos e dizer: ah, você andava com Jesus. Porque as pessoas que andavam com Jesus eram tão impregnado nele que as características de Jesus ficavam nas pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, porque nós somos um produto do meio. Querendo ou não, se você não conseguir influenciar alguém, você vai acabar sendo influenciado. Então, diante disso, Pedro estava vivendo um dilema, mas chega a madrugada, Jesus já está nas ruas andando com a cruz e Pedro começa a negar Jesus. E ele nega Jesus por 3 vezes. E na terceira vez, Pedro tem um encontro inesperado. Ele encontra face a face com Jesus carregando a cruz, e Jesus, em silêncio, coloca os seus olhos fixos sobre os olhos de Pedro. Naquele momento, sem uma única palavra, Jesus foi capaz de falar no coração de Pedro. E Pedro se deu conta do tamanho da maldade que ele tinha cometido. Eu imagino o desespero de Pedro naquele momento. Pedro abandona tudo e sai correndo desesperado e foge daquele lugar. E Pedro decide de uma vez por toda, quando sabe da morte de Jesus, ele decide abandonar o seu ministério, abandonar aquilo que ele fazia com Cristo. E ele ainda convence alguns dos discípulos, dos 12, a abandonar também e ir com ele voltar a pescar. E quando Pedro está desanimado, achando que nunca mais vai ter o perdão de Deus, porque afinal ele nunca tinha encontrado uma pessoa como Jesus. Quando Pedro volta a pescar, quando ele volta a viver as mesmas práticas, um dia Pedro está lá novamente amarrando o barco na beira do mar, quando de repente uma voz ecoa: Pedro! Pedro olha, identifica aquela voz. E Pedro não acredita. Gente, Jesus já havia ressuscitado. Pedro sai correndo no mar, desesperado, e quando chega perto de Jesus, ele consegue ver que Jesus está ali como pessoa ressuscitado. E Jesus olha mais uma vez profundamente nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro fica confuso, mas diz: Senhor, eu te amo. E Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. Gente, Pedro responde 3 vezes, já desconfortável. E Jesus, na terceira vez que Pedro responde, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para dar oportunidade para que Pedro fosse curado dos seus traumas. Por 3 vezes, Jesus disse para ele falar que amava, porque 3 vezes Pedro tinha negado Jesus. Então, 3 vezes dizer eu te amo era 3 vezes a cura que Pedro necessitava. Jesus poderia naquele momento bater uma DR e dizer: Pedro, sabe de uma coisa? Eu nunca mais quero ser seu amigo. Jesus poderia fazer isso. Quantas vezes alguém provoca a gente e a gente vai atrás para tirar satisfação, para dizer: por que você falou isso de mim?
Quantas vezes a gente faz isso? Mas a atitude de Jesus, que era um homem perfeito, foi de dizer: Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. O que isso significa? Ele diz: Pedro, volta a cuidar do rebanho, que eu te chamei para ser pescador de homens e não pescador de peixes. Pedro fica maravilhado e vai ao encontro dos 12, juntamente com Jesus ressuscitado. Naquela noite, Jesus acabou jantando com eles, Jesus ainda passou um período andando com eles ressuscitado até o dia que subiu. E depois que Jesus subiu, que todos, diz que tinha umas 500 pessoas presenciando a subida de Jesus ao céu. Pedro volta e começa, junto com os 12, a propagar o evangelho em vários lugares. E depois que Jesus subiu, Pedro andava nas sinagogas e as pessoas que estavam enfermas, quando tocavam na sombra de Pedro, eram curadas. Isso fala muito ao nosso coração. Eu acho que o ministério de Pedro começou verdadeiramente após a ressurreição de Jesus. Existem momentos que a gente não encontra motivos para ser amado, e mesmo assim nós somos surpreendidos por Jesus. O final trágico de Pedro, Pedro morreu pregando o evangelho. E quando foi o dia da sua morte, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim se despediu da terra esse homem que tanto amou a Jesus Cristo. E está hoje ao lado dele no céu, fazendo morada onde é o local de todos aqueles que confiam até o fim. Por isso, no meio da circunstância, no meio da quarentena, no meio de tempos difíceis, não tenha medo. Maior é aquele que você acredita do que qualquer vírus. Que essa mensagem possa brotar e trazer vida ao seu coração. E eu te aguardo no nosso 5º episódio. E eu espero que você fique até o final, até o 7º episódio. Que eu sei que a visita de Jesus, desse que transforma a vida, vai invadir o meu coração e o seu também. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo e adicionar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.